Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, reunidos aqui com vocês, contando com a presença, com a proteção, com as mãos estendidas dessa espiritualidade, que coordenam, que são os responsáveis por esse nosso encontro. Agradecendo sempre por podermos contar com esses amigos. Agradecemos por poder também desfrutar da companhia de vocês todas as segundas-feiras no estudo desse livro fantástico que é o Livro dos Espíritos, que nos esclarece, né? Como o Nivaldo já falou em vários programas, que esse livro vem nos mostrar de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Então agradecemos por mais essa oportunidade. Não podemos deixar, dentro desses agradecimentos, de agradecer a essa casa UMAP por abrir, por nos abrigar, por abrir essas portas, por nos dar essa possibilidade desse contato, dessa interação com vocês. Mais uma vez, o nosso eterno agradecimento. E para começarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura desses estudos, agradecendo sempre ao nosso Pai pelo dom da vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, mergulhados na matéria, para resgatarmos, para solucionarmos, amenizarmos dívidas passadas, dívidas seríssimas que cometemos impensadamente. Mestre Jesus, obrigada pela sua luz que ilumina os nossos caminhos. Obrigada a essa espiritualidade amiga que nos protege, que nos ensinam, que nos mostram, que nos falam constantemente. Te pedimos, Mestre Jesus, que nos ajude a abrir os nossos ouvidos, que nos ajude a percebermos com mais clareza a presença desses amigos. Nos ajude, Mestre, a abrirmos os nossos corações para esses ensinamentos, para esses sentimentos que recebemos. Mestre Jesus, que a tua mão esteja estendida sobre todos nós, nos clareando os pensamentos, dirigindo os nossos atos, para que possamos, Mestre, almejar um passozinho, por menor que seja, mas um passo adiante. Mestre Jesus, que a tua paz e o teu amor faça morada em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite mais uma vez a todos, boa noite, né? Célia, hoje, dia 20 de dezembro, né? 20 de dezembro. Estamos a 4 dias da grande noite de Natal, né, Célia? Então, só pra gente lembrar aqui, estamos aqui... porque no dia 25 não vamos estar aqui, vamos estar aqui com vocês, né? Então, vamos desejar a todos vocês uma excelente noite de Natal e que não esqueçamos, né, do principal e do real motivo dessa grande festa, né, Célia? Da razão principal dessa grande festa, que é o nascimento de Jesus, desse irmão que foi enviado por Deus, que aceitou reencarnar para trazer, para vivenciar conosco, trazendo
tudo que ele nos trouxe, deixando esse manancial de conhecimentos, de exemplos, né? Principalmente exemplos, porque Jesus não escreveu nada para nós, ele vivenciou. Ele nos mostrou, Ele nos mostrou na prática, né, Célia? Na prática. Na prática, como é que a gente tem que fazer. Então, que a gente possa ter sempre, na noite de Natal, essa lembrança do nosso real motivo dessa comemoração, que esse ano ainda vai ser reduzida por conta aí da necessidade, né? Da pandemia, mas que a gente possa ter nos nossos corações a verdadeira motivo dessa comemoração, dessa vinda desse irmão que veio nos trazer essas informações todas, vivenciar conosco tudo isso que a gente precisa para a nossa transformação, para a nossa melhoria. Célia, nós vamos dar continuidade hoje, estamos no programa 78. 78. Vamos dar continuidade na questão 372, que tem como o título, né, Célia, Idiotia e Loucura. Nós só lemos a primeira pergunta relativa a esse tema, que foi a 371. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês, né? Quer dizer, chamar a atenção, só pontuar como Kardec foi, assim... a didática que ele apresenta. Porque ainda no capítulo 7, nos estudos anteriores, nós estudamos a influência do organismo. Não é, Célia? Por que Kardec fez questão de trazer antes... esse estudo sobre a influência do organismo no espírito encarnado? Porque agora nós vamos ter base para a gente dar continuidade ao entendimento dessas questões da idiotia e da loucura. Né? Nós vamos ver que a gente vai poder entender e fazer fazer as pontuações com muito mais entendimento, porque a gente já sabe que o espírito ele pode ter a habilidade, mas se o corpo físico não permitir que ele se expresse, apresente aquele dom, ele vai ficar inibido. Não é verdade? Então, aí, Célia, só repetindo rapidamente a questão 371, que nós já tínhamos lido na semana passada, Kardec pergunta assim: a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? E a gente tinha, inclusive, né, Célia, pontuado com relação ao que é idiotia e loucura. Né? Idiotia, na verdade, são pessoas desprovidas de inteligência, que muitas das vezes a gente usa de uma forma depreciativa, né? Chamamos muitas o outro... das vezes é muito comum o nosso linguajar que não deveríamos chamar fazer o nosso isso. irmão de idiota. Né? A loucura já é uma insanidade, caracterizado por pensamentos anormais. Isso. Então, sabendo disso, Kardec pergunta se esse espírito que anima esse corpo do idiota e do cretino é inferior, são espíritos inferiores. E eles vão nos responder que não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que imaginamos, do que imaginais, que sofre pela influência dos meios de que dispõe para se comunicar com o mundo. Com o mundo sofre por não poder falar. Então, daí a importância de a gente ter estudado antes, né, Célia, a influência do organismo. Porque o espírito que anima o corpo do idiota e do cretino, ele é um espírito perfeito. Pode ser que seja um espírito perfeito, assim, né, evoluído, mas que, por hora, ele está sendo limitado por esse organismo, por esses órgãos que não foram desenvolvidos de uma forma que possibilitasse que ele
utilizasse todos os seus dons, os seus conhecimentos. Então, ele vai ter aí essa limitação da inteligência, ele vai ter essa limitação dos pensamentos, por motivos que nós vamos ainda abordar um pouco aqui mais para frente. Eu lembro, Nivaldo, que no programa passado eu chamei atenção para esse nosso linguajar, né? Porque se nós chamarmos, né? Se nós abrirmos o dicionário e formos procurar pela palavra idiota, vai vir lá como descrição: atraso mental congênito grave, equivalente a uma idade mental não superior a 3 anos, caracterizado por um coeficiente de inteligência inferior a 20 e a linguagem muito rudimentar. Então, por que nós temos que nos policiarmos nas nossas palavras? Qual de nós iríamos pedir para nascer com toda essa problemática? É verdade. Ninguém pediria isso, a não ser que houvesse uma necessidade, a não ser que houvesse uma cobrança muito grande, consciencial. E isso no mundo espiritual. Porque aqui, encarnado, porque aqui, mergulhados na carne, nós não pediríamos para nascer com todos esses problemas. Então, a gente precisa, daqui para frente, exercermos um policiamento nas nossas palavras. Com certeza. Em tudo, não é só nessa, não. Em todas as nossas palavras. Porque elas têm força. Elas se espalham no ar e depois de dita, não tem mais como recolher. Né? Então, isso nós estudamos semana passada, né, Célia? Foi. Agora, olha a questão 372. Kardec pergunta: qual é o objetivo da providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Porque tem que ter um objetivo. Tem um objetivo, é o que a Célia disse. Será que eu vou pedir porque ou vai ser me imposto essa expiação? Por que motivo? Tem que ter um motivo. Por que a providência divina fez com que houvesse pessoas assim? E aí a gente vai pensar, o que é a providência divina? O que é a providência divina, se não o nosso Será Pai? Que a gente fica imaginando, Célia, que a providência divina fosse aquela corte que fosse bater o martelo nos condenando a alguma coisa. Não é. Essa providência divina, muitas das vezes, ela é imposta pela nossa consciência. Pela nossa consciência. Só pela nossa consciência que nós vamos ela que nos saber pune. da necessidade. É a nossa consciência que nos pune, que nos diz que erramos. Não é ninguém mais, ninguém menos. Então, qual o objetivo da providência criando os seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? E eles vão nos responder assim, são espíritos em punição, os que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impotência em que se encontram para se manifestar através de órgãos não desenvolvidos ou destrambelhados. Porque na redação da resposta, Valdo, do livro que eu uso, como é que tá? A resposta da espiritualidade é a seguinte: são espíritos em punição que habitam corpos de idiota. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que estão de se manifestarem por meio de órgãos
não desenvolvidos ou defeituosos. Então qual é o objetivo? É só a gente reparar no item anterior, a importância desses órgãos para a manifestação do espírito. E será por que houve essa necessidade dessa punição? Primeiro que essa punição é feita pela nossa consciência, nós já falamos isso. Ninguém vai nos punir. Nós vamos ser esclarecidos de que nós precisamos corrigir o rumo que tomamos em determinados momentos em nossas vidas com relação a algum dom recebido. Porque, Nivaldo, olha só, essa punição, por que nós nos punimos? As leis de Deus, elas estão aí. Elas são imutáveis. É para o universo. Não é só aqui para o nosso orbe. São leis universais. São leis universais. Então, todas as vezes que a gente infringe uma lei dessa, a gente se pune. É por isso que vem que a espiritualidade nos diz em punição. Que todas as vezes que formos de encontro, que relutarmos em seguir as leis divinas, nós entramos. Teremos que pagar por isso. Por menor que seja essa violação. Essa punição, né, Célia? É a necessidade de retornarmos para refazer o caminho de uma forma acertada. Qual é a punição de um estudante que não estuda e não passa de ano? Pois é. Repetir o ano. Retornar aquela série novamente e ter que estudar tudo novamente. E dessa vez acertar. Nivaldo, todos nós que dirigimos... É uma punição para ele, né, Célia? É uma punição, porque ele vai ver os amigos seguindo à frente e ele tendo que repetir todo um ano novamente. É um sofrimento, né? Nivaldo, todos nós que dirigimos, nós precisamos seguir as leis de trânsito. Perfeitamente. Não seguindo essas leis, o que acontece? Multa. Né? Então, a mesma coisa é a nossa vida espiritual. Existem leis para serem seguidas, querendo nós ou não, aceitando ou não, elas são. São, exatamente. E aí, eu sou rebelde, eu vou relutar, eu vou desafiar, eu vou sofrer. E por que uns têm umas penas mais agravadas que outros? Porque o delito pode ter sido diferente. Nós temos no nosso Código de Trânsito, né, Célia? As pontuações de leve, grave e gravíssimo, né? E perde-se os pontos na carteira e tudo mais. Então, também para nós, também para o mundo espiritual. Dependendo do nosso agravamento, do que fizemos, nós também vamos ser classificados e vamos ter que voltar para refazer esse caminho. Bom, então, Célia, fica fácil a gente entender a partir de agora, porque Kardec falou da influência do organismo, dos órgãos, e porque nós vamos encontrar pessoas que com algumas limitações físicas, visuais, auditivas e de mente mesmo, né? E aqui, Nivaldo, a espiritualidade nos diz que os espíritos sofrem pelo constrangimento, porque o espírito é perfeito. Ele quer fazer, ele sabe como fazer, ele se lança para fazer, mas ele é impedido. Ele é impedido. Porque ele não tem o esse órgão é defeituoso. A ferramenta, né, Célia? Como você no ano passado, falou sobre exatamente a ferramenta. A pessoa pode ser um exímio pianista, mas se o piano não tiver afinado, se o piano não tiver faltando algumas teclas, ele não vai conseguir executar aquela melodia. Então, a ferramenta precisa estar à altura dos dons do profissional. Isso. Então, o espírito tem os seus dons, as suas qualidades. Mas se a ferramenta que ele vai utilizar, o corpo que ele vai habitar,
não estiver preparado para aquilo, ele não vai conseguir. E a gente precisa, mais uma vez, afirmar muitas das vezes, todas as vezes, essas limitações são necessidades que o espírito possui de fazer um acerto nessa nova reencarnação. E isso vai ser mostrado daqui para frente nas próximas perguntas que Kardec vai fazer. Célia, essa questão tem um item A. Tem o item A. Lê para nós. Né? Então, a 372A. Então, não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades. Kardec está fazendo essa pergunta para a espiritualidade. Ou seja, é errado dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Porque lá em cima, ele no final não é da exato dizer... Porque na pergunta anterior, a espiritualidade nos diz que os órgãos não se desenvolveram ou estão defeituosos. Né? E aí Kardec faz então essa pergunta. Então, não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? A espiritualidade nos responde assim: nunca dizemos que os órgãos não têm influência. Como é que está no Exatamente. Exatamente Nunca assim? dissemos que os órgãos não têm influência. A espiritualidade nos diz. Ele vai pontuar o entendimento ainda. E aí eles continuam, repetindo, nunca dizemos que os órgãos não têm influência. Tem. E muito grande sobre a manifestação das faculdades. Mas não produzem as faculdades. Ou seja, os órgãos defeituosos não são eles que produzem essas faculdades. A faculdade é do espírito. Esse órgão que na pergunta anterior eles usaram as palavras desenvolvidos ou defeituosos, isso vai impedir, vai dificultar, vai bloquear a manifestação dessas faculdades. Então, o que a espiritualidade está nos dizendo é que tem essa influência e muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. E aí eles dão um exemplo para nós, Célia, que a gente já... Aí tem o exemplo do músico. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, o que não o impede de ser um bom músico. Perfeitamente. Né? Acho que ficou bem claro. Fica bem claro esse exemplo que Kardec dá. E o que você estava falando, o exemplo que você ia usar do piano, que você usou do piano. É esse instrumento. É esse instrumento. A pessoa é um exímio artista, né, no teclado. Mas falta uma tecla, ou ele não está afinado, ou ele não... A qualidade do órgão, do piano, não é assim à altura. Então, ele não vai deixar de ser um bom músico. Ele vai estar impedido de executar. Nesta encarnação, esse exímio pianista, ele vai estar impossibilitado de desenvolver esse conhecimento adquirido pelo espírito, porque a matéria que ele ocupa não permite, a ferramenta que ele tem não permite que ele seja um pianista. Mas ele não deixa de ser qual é o objetivo da providência numa situação dessa? Voltando à questão 372. Seria uma punição. E nós vamos entender ainda mais para frente o porquê que ele estaria se punindo ou se limitando com relação a isso. A gente já pode até dizer, muito provavelmente foi feito um uso abusivo dessa qualidade. Um mau uso. Um mau uso desse dom.
Sempre o que a gente tem que ter certeza, clareza, é que sempre vai existir um motivo. Célia, e esse motivo é justo. Quando eu acho que ele vai falar isso um pouco mais para frente, mas para que a gente possa, no caso de uma idiotia, de uma loucura, pode ser o caso de um espírito que numa encarnação anterior foi um excelente, muito inteligente, mas usou essa inteligência para o mal. Fez um mau uso dessa inteligência. Então ele precisa resgatar, vir numa nova encarnação limitado. A inteligência do espírito está lá. Só que ele tem um corpo que ele não vai poder se manifestar. É uma punição para ele. Ele com toda essa bagagem de conhecimento e ele atravessar essa encarnação limitado. Porque o espírito não perde o seu conteúdo, o seu conhecimento, mas ele fica impossibilitado de externar. Então, para ele, isso é vamos dizer assim, uma expiação. Não vamos falar em castigo, mas é uma expiação. Ele vai sofrer por isso. O que foi, tudo o que o nosso espírito adquiriu é dele. Tudo que ele adquiriu de bem é dele. De mal, ele vai ter que se desfazer disso. Ele vai ter que superar essas viciações. Mas tudo que ele adquiriu de engrandecimento desse espírito é dele. Ele nunca mais perde. É diferente, por exemplo, Nivaldo, aqui a gente, na matéria, a gente lá no nosso no nosso segundo grau, no nosso ensino fundamental, a gente aprende, por exemplo, raiz quadrada. Hoje a gente pode não saber mais fazer raiz quadrada. É diferente do mundo espiritual. Todas as virtudes que já adquirimos, essas a gente não perde mais. No espírito. Por mais deficiência que possamos vir com algum órgão. Então, momentaneamente, vai estar assim, tolhido de exercer todas essas faculdades, mas elas estão lá. Tem uma nota de Kardec, né, Célia? Tem uma notinha de Kardec. Então, Kardec nos diz assim: é preciso distinguir o estado normal do estado patológico. O estado normal e o estado patológico. Adoecido. No estado normal, o moral supera os obstáculos que a matéria lhe opõe. No estado normal, o moral supera os obstáculos que a matéria lhe opõe. Mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como nos idiotismo e de loucura. São casos patológicos em que a própria lei humana isenta a alma de responsabilidade de seus atos, uma vez que, nesse estado, ele não goza de toda a sua liberdade. Então, se a lei humana reconhece as limitações. Essas limitações. E então isenta essa alma, né? Vamos lembrar que alma é o ser encarnado e espírito é o ser desencarnado, né? Então a lei humana isenta essa alma de responsabilidade, porque reconhece essa patologia. Não pode responsabilizar ela em função
patologia, né? Dando continuidade, né, Célia? Aí a gente vai falar assim, mas a lei humana isenta e a lei divina não isenta? A lei divina está possibilitando, está dando a esse espírito a possibilidade, e com certeza ele vai vivenciar esse momento que ele tem de incapacidade, de tolimento. Isso tudo é aprendizado para ele. Nada é assim, Ivon. Perdido. Nada. Ele tem idiotia, então... aquele lá só está vegetando. Não, tudo é aproveitado. Tudo. Tem tudo uma razão de ser. É isso que a gente precisa. Seguindo exatamente esse que você acabou de falar, Célia, desse aproveitamento, dessa necessidade, olha a próxima questão, 373. Kardec pergunta qual poderia ser o mérito da existência para os seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, acham-se impedidos de progredir? Pois é. Então, qual é o mérito disso? Eles não conseguem fazer o bem nem o mal. E aí, qual é o objetivo disso? Seguindo, né, os ensinamentos que já adquirimos, esses ensinamentos que já vimos em programas anteriores, nós estamos aqui para ressarcirmos dívidas. Então, se a gente está só colhemos o que nós plantamos. O que plantamos. E o que nós plantamos, teremos que colher. Isso aí é lei. É lei, né? Então, aí Kardec pergunta, mas nesses casos dos cretinos e idiotas, não pode fazer bem, não pode fazer mal? Qual é o objetivo? Eles vão evoluir? Eles respondem, é uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma parada temporária. Sabe aquela... me veio aqui, né, Célia? Sabe aquela quando os filhos fazem uma arte e os pais colocam de castigo, no cantinho do pensamento? Você vai ficar aí por alguns minutos, cantinho do pensamento, para você entender o que você fez de errado. É exatamente assim. Exatamente assim. Né? Imagina um espírito, Nivaldo, porque o espírito é perfeito, o espírito tem todas as suas faculdades potencializadas, né? Mas ele, quando ele tem essa patologia do cretinismo ou do cretinismo e da idiotia, ele vê o que o outro faz, ele entende o que o outro faz, mas ele não pode fazer. Tanto para mais quanto para menos. Então ele progride. Porque a mente dele é perfeita. Uma outra coisa aqui importante, né, Célia, que a espiritualidade deixa assim de pista para nós que essas condições são impostas, são expiações que são impostas. Isso quer dizer que nós já falamos naquele do departamento da reencarnação, do esclarecimento, que muitas das vezes nós temos a oportunidade de participar dessa composição do nosso trajeto reencarnatório. Porque nós já temos condições de opinar, dizer, não, eu vou passar por isso, eu quero, porque eu quero evoluir mais rápido. Para isso a gente vem nesse núcleo familiar ou no núcleo de amigos encarnados e desencarnados que vão nos colaborar, vão nos ajudar nessa intenção nossa dessa nova reencarnação, mas aqui ele deixa mais ou menos claro para nós que é uma imposição. Essa condição de se nascer com essa idiotia, né? É uma condição imposta pela necessidade de um mau uso que fizemos em encarnações passadas. Pois é, porque se a gente parar, se a gente pegar essa resposta da espiritualidade, é uma
expiação imposta. Se nós pararmos aí, é assim, você vai porque você vai, e acabou. Mas aí a espiritualidade, ela completa pelo abuso que fizeram de certas faculdades. Então, quem é que abusou? Fui eu. Então, é imposta a minha consciência me impõe, ou a espiritualidade se eu não tenho condições, né, de participar ativamente desse programa, vai ser imposta a mim, mas pelo abuso que eu cometi. Cometeu. É sempre nós somos o que produzimos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Pelos nossos atos. Sempre, sempre. Não tem essa de que, não, eu fiz isso porque fulano, ele agiu assim. E tem desdobramento assim. dessa questão, Célia, que é o item A, da 373A, Kardec ainda continua perguntando: um corpo de idiota pode, então, conter um espírito que tenha animado um homem de gênio, um sábio, numa precedente existência? Pois é, não pode? Será? E olha a resposta dele. Então, ele agora, nessa encarnação, ele vem como um idiota, limitado. Um cretino, com esses órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Mas em encarnação passada, ele foi um gênio, ele foi um sábio. E ele diz assim, sim, o gênio se torna, às vezes, um flagelo quando dele abusa. É o que nós estávamos comentando agora, né? Então, pode esse homem, hoje, cretino, idiota, e ter sido um gênio em encarnações passadas? Pode. Célia, porque sempre é em só função ilustrando, do que é né, feito. Um livro que a gente já comentou aqui, que é o da Ivone Pereira, né? Que ela fala sobre os suicidas, né? E que Camilo Castelo Branco vai renascer depois dele passar por todo o processo de esclarecimento, reeducação no mundo espiritual, ele que se suicidou, ele vai renascer novamente com uma cegueira. Né? Ele vai renascer novamente limitado da visão, porque ele se suicida exatamente porque ele não concordou em ficar cego. Então ele tira a própria vida. Daí, depois do esclarecimento, ele vai novamente nascer com essa limitação. Assim como a gente percebe, estuda nesse livro, né, que alguns outros que cometeram exageros, né, assassinatos com a mão, eles vão nascer sem a mão. Você talvez lembre exatamente desse fato. Então, é esse tipo de acerto que a gente tem no mundo espiritual e a gente vai precisar obedecer aqui nessas novas reencarnações, essas punições, né, que nós vamos nos impor. Aqui, Nivaldo, quando a espiritualidade nos responde, às vezes a genialidade, o gênio, aquele sábio, que tem aquela inteligência muito desenvolvida, se torna um flagelo. Então, em tudo a nossa responsabilidade, ela é cobrada, porque essa genialidade desse ser pode desenvolver nele o orgulho exacerbado dele. Até como ele usou essa inteligência. Será que ele usou essa inteligência para o mal? Para se elocupetrar de determinadas coisas que não eram dele? Então, isso tudo vai fazer com que ele volte com essas patologias. Pode ser. Era um gênio e agora vem um cretino. Célia, e a gente está estudando esse livro, né?
a gente não pode estudar isso aqui como um caso isolado. Como nós temos que trazer para nós, como eu estou utilizando os dons que eu recebi. Porque dons todos nós temos, todos nós. Lá no Evangelho, ele fala em talentos, né? Os talentos. Mas dons, eu estava pensando aqui, né? Temos. A gente pode ser um padeiro, a gente pode ser um motorista, a gente pode ser um engenheiro, um advogado. Como eu estou utilizando o meu conhecimento? Eu estou sendo um bom motorista, um bom padeiro, um bom advogado, eu estou usando isso para o bem? Porque esse flagelo que pode acontecer com, às vezes, né, a genialidade se torna um flagelo, esse flagelo pode... Na genialidade, eu acho que a coisa é mais... provocativa, porque ele deve ter a admiração de muita gente, ele tem o dom, né, de envolver muitas pessoas. Com certeza. Mas no exemplo que Nivaldo usou, um simples padeiro, ele pode causar esse flagelo. Uma atividade que a gente não vai comparar com a genialidade, Mas pode causar um flagelo, é um talento que ele recebeu. E se usou mal, ele vai ter que prestar conta desse uso. Eu acho, Nivaldo, que talvez dê pra gente... ler a nota de Kardec. Grandinha a nota de Kardec. Nós vamos... Tem a nota de Kardec relativa para fechar essa questão, 373, mas a gente vai deixar para o próximo estudo. Estamos nos aproximando, né, Célia, do nosso encerramento. Como sempre, passou muito rápido. Aí quando a gente retorna a 373A, exato. Porque para a gente poder entender essa nota de Kardec, porque não vai dar tempo. Vamos dar continuidade. Então vamos agradecer a oportunidade mais uma vez, o que a Célia disse, né? Somos muito gratos por termos essa oportunidade de estarmos aqui juntos, junto com vocês, junto com a Célia, fazendo esse estudo dessas questões, podendo aprofundar um pouquinho mais dentro dos nossos entendimentos, dentro do que a gente tem de conhecimento, mas fazendo essas pontuações, essas comparações, para que a gente possa entender o que o Kardec perguntou, por que ele fez essas divisões, como nós já falamos aqui, né? Didaticamente ele selecionou para que a gente pudesse ir num crescente de compreensão dessa matéria. Então, só agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, enviar para vocês votos de um Feliz Natal para todos. Nos encontraremos agora já passado o Natal, né, Célia? Já passado o Natal. Então, que vocês tenham uma noite de Natal preciosa com os seus familiares, que possam, acima de tudo, ter a imagem de Jesus em cada coração, pedindo a Ele coragem, pedindo resistência, força, entendimento, compreensão, para que a gente possa cumprir essa nossa programação reencarnatória aqui com maior fidelidade possível do que nós combinamos lá em cima. Que tenhamos uma excelente semana, com muita paz, com muito trabalho, mas também com vitória, com sucesso. E sempre com muita alegria de viver. Vamos buscar alegria nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas. Vamos buscar por isso. Que Jesus, então, nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz. Muita paz. Muita paz.